Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Lembrando que você participa, manda sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 971021493. Agora a gente vai conversar com o advogado Alexandre Aroeira Salles para falar um pouquinho sobre o marco regulatório do saneamento básico. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Zezé. É um grande prazer ter aí a oportunidade de falar para os ouvintes. Vai lá, Zezé, pode fazer a primeira. Então vamos lá. Bom, Alexandre, muito bom dia. A gente teve, na verdade, o ano passado, uma atualização em relação a esse marco regulatório do saneamento. O que foi isso e o que isso muda? Zezé, é muito importante, né, essa provocação. Ano passado, de fato, houve a criação de um novo marco legal de saneamento. É quase como um reconhecimento do governo federal, isso do Congresso Nacional, do Poder Executivo, de que havia uma tragédia nacional, que é a ausência de esgoto para a maior parte da população brasileira, né? E com isso, então, resolveu-se, frente ao reconhecimento do fracasso do modelo anterior, que era de 2007, publicou-se no ano passado uma nova lei que tenta modernizar e acelerar o processo de universalização do saneamento no Brasil, com metas arrojadas para 2033. É muito rápido, né? A gente tem uma questão aí de 500 anos e aí você coloca isso para 10 anos, praticamente, né? Mas é incrível, Zé, porque é possível. E nós temos algumas experiências que mostram essa coisa. Por que nós não conseguimos alcançar antes? Isso vai estar retratado no modelo do novo marco legal. Não conseguimos porque nós ficamos, de uma certa forma, presos, ou seja, limitados com as empresas estatais dos 27 estados, empresas estatais que submetiam-se a circunstâncias de clientelismo, patronatos, que inviabilizavam a maior eficiência no alcance do saneamento brasileiro, né? E esse novo marco, ele tenta, então, romper essa lógica e estabelecer para as empresas estatais ou as empresas privadas que já receberam a concessão de realização de saneamento, que elas têm metas a serem cumpridas e, caso rapidamente não demonstrem essa capacidade, elas terão que ser desestatizadas e perderão a possibilidade de renovarem os seus contratos, né, mesmo que contratos públicos, de manutenção de prestação de um serviço que acaba não alcançando a sociedade. Olha que coisa incrível, né? Eu acho que o ouvinte vai gostar de saber isso. Em Campinas, nós temos uma situação ótima. O estado de São Paulo é um dos estados mais bem preparado e com melhor qualidade de saneamento. Quase que mais de 90% da população do estado de São Paulo tem saneamento. Mas na região norte, eu tenho um dado aqui muito interessante, apenas 5,9% da população da região norte recebe saneamento, né? E apenas 46% da população tem água, rede de água, chegando em suas residências. Então, isso é uma situação seríssima que mostra que a eficiência precisa de ser levada contra o clientelismo e os patronatos que as demais companhias estaduais, né, de saneamento estão submetidas e sofrendo. Sabe, Alexandre, você dá essa informação e eu busco aqui na minha memória que essa é uma vantagem e uma desvantagem de você estar muito tempo nessa profissão de jornalista cobrindo uma mesma região. Por volta de 99, a região metropolitana de Campinas era uma excrescência em termos de esgoto. A maior parte da região coberta pela Sabesp, Campinas sempre teve a companhia dela, que é
a nossa Sanasa aqui, que arranca o nosso couro no preço que cobra da água e do esgoto, viu? Mas, assim, a Sabesp, a gente tinha, por exemplo, esgoto do complexo penitenciário de Hortolândia, que fica entre Hortolândia e Campinas, que não era tratado. Assim, para você ter uma ideia, 6 unidades, né, e não era tratado. E aí a gente percebeu que ao longo do ano 2000, a Sabesp começou a fazer esse trabalho e realmente hoje tem um trabalho assim que ainda falta muita coisa, mas se comparado com o que era há 20 anos, era uma coisa de chorar. Mas por isso que eu acredito no que você disse, que vai até 2033, é esse o prazo, e que é possível fazer. É possível fazer de que maneira, Alexandre? Vou dar o exemplo, ótima pergunta, viu, Zezé? Vou dar o exemplo de próprio estado, a cidade de Campinas e o estado de São Paulo, né? Em Campinas, o que foi feito? Reconheceu-se a dificuldade e ineficiência do poder público e criou-se o que se denomina de um contrato de locação de ativo, em que um contrato com previsão de longo prazo, em que a empresa privada ela é responsável por construir e alugar para o agente público, né, o ativo relacionado ao serviço de saneamento. Então, esse agente privado, que tem muito mais capacidade, agilidade de prestar uma boa atividade, ele conseguiu acelerar a defasagem no saneamento existente na cidade de Campinas, gerando hoje uma situação, como você bem apontou, positiva. O Estado de São Paulo também fez, no caso da Sabesp, fez algumas parcerias públicos-privadas, com contratos de 5 a 35 anos, com agentes privados, né? A administração pública e agentes privados. E com isso fortaleceu enormemente o saneamento do Estado de São Paulo, rompendo o paradigma anterior, aquele paradigma em que se acreditava de que o Estado é que deveria cuidar de saneamento e de água, o que mostra-se não correto. Então, esse novo marco, criado no ano passado e regulamentado agora em maio, recentemente, pelo governo federal, ele prevê uma estrutura em que as demais companhias, empresas estatais, né, dos demais estados que não conseguem comprovar a capacidade deles de universalizar e prestar um bom serviço de saneamento, eles terão uma de duas: ou eles vão modificar sua estrutura interna, contratando pessoas aptas e capazes, não mais submetendo, por exemplo, a politicagem, ou então eles vão ter que ser desestatizados e terão que entregar à iniciativa privada, obviamente mediante uma regulação efetiva, eficiente, mas entregar à iniciativa privada esse desafio de universalizar até 2033. Há uma grande esperança de melhora para o país inteiro, viu, Zezé? Então, uma coisa que me chamou a atenção quando foi votado o marco regulatório é que os serviços, então, de abastecimento e de esgoto, né, eles passariam por concorrência pública, ainda que os entes tivessem as suas próprias empresas. É isso. Sim, bem, é um pouco mais sofisticado o modelo, né? O modelo ele pressupõe o seguinte: as empresas públicas que hoje, seja em municípios ou nos estados, que prestam esse serviço de saneamento com ineficiência, não tendo conseguido até então a universalização, elas terão um prazo para demonstrar que elas têm a capacidade econômico-financeira de atender a meta de 2033. Se elas não conseguirem demonstrar no próximo ano que conseguem alcançar essas metas, então elas serão obrigadas a fazer um processo de privatização, vamos dizer assim. Terão, então, que vão perder a condição de deter o monopólio
porque, na verdade, em alguns estados, essas companhias estaduais têm um monopólio da não prestação de serviço de saneamento. Né? É verdade, então, cara. É um absurdo. Então, e como eu lhes disse, muitas vezes são apaniguados de interesses políticos, então há uma corporações que tentam proteger a sua posição, né? E com essa nova lei, elas não terão condições de fazê-lo. Elas serão obrigadas a ou melhorar internamente com muita velocidade a sua gestão, ou então elas serão desestatizadas e passarão a iniciativa privada, para que aí sim a iniciativa privada consiga alcançar essas metas, o que tem se mostrado possível, né? Factível. Quem vai fazer essa avaliação, Alexandre, sobre a capacidade financeira dessas empresas? Muito boa pergunta. Existe toda uma estrutura de algumas organizações que terão que contratar auditores que farão essa avaliação, e depois isso tudo passará pela Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas é a última instância, porque hoje recebeu, e isso é muito positivo, centralizar a regulação nacional do saneamento na Agência Nacional de Águas, que tem conseguido desenvolver nos últimos anos um bom trabalho, buscando as melhores práticas regulatórias para o saneamento brasileiro, né? Então, é toda uma estrutura. Começam com auditores, depois isso acaba terminando numa avaliação pelos técnicos, né, qualificados da Agência Nacional de Águas. Pô, que bacana, não, é legal isso daí. Vai lá, Marcão, senão só eu falo. Doutor, o marco regulatório, ele traz alguma coisa em relação às tarifas? Porque é uma das questões que a gente tem também muito debate em cima, principalmente em relação à tarifa da água, né? Que para muita gente é cara a água, aqui em Campinas principalmente. Como que o marco regulatório trata esse assunto? Excelente pergunta, viu, Marcos? Porque, de fato, essa é uma preocupação de todos nós, cidadãos. Existe a necessidade, por isso que não existe um modelo único para todos os estados e todos os municípios. Cada região vai ter que avaliar a capacidade que ela tem de viabilizar com maior ou menor intensidade a delegação do saneamento à iniciativa privada, a partir do quê? Da capacidade de exploração desse modelo e autofinanciamento do saneamento. Então, só para tentar facilitar de forma didática. Pode ser que algumas regiões seja extremamente lucrativo prestar saneamento, tanto água quanto esgoto, tratamento de esgoto. Se isso for lucrativo, há uma tendência para aquela região de que as tarifas tenham um custo menor, né? E pode ser que o agente privado, ou até mesmo a companhia estadual, consiga autogerir e prestando com qualidade aquele serviço com tarifas módicas. Contudo, pode ser que em algumas outras regiões o custo de operação e a capacidade de arrecadação via tarifa do saneamento e de água é tão complexo e caro que não seja possível alocar tudo isso na tarifa. Então, a lei ela estabelece a possibilidade que para essa região, né, em que o custo é maior, haver uma compensação, quase como se o poder público, o Estado, ou aquele conjunto de municípios, ou o próprio município, ele vai arcar com uma parte do custo da prestação daquele serviço de saneamento, fazendo com que a tarifa seja suportável para a sociedade. E a lei, ela chama a participação, junto, inclusive dentro da própria Agência Nacional de Águas, da sociedade civil. Então, nós temos que nos organizar para controlar melhor, né, essas políticas que vão ter que ser desenvolvidas em cada uma das diferentes e completamente ecléticas regiões, cidades desse enorme país que nós vivemos. Sabe, eu ouvindo isso, eu imagino assim, que a tarifa de serviços públicos sempre foi usado também
para poder comprar voto, né? Essa história de você não cobrar o preço real, nós temos aí exemplos no governo federal, em municípios, e temos exemplos nos estados, e que depois esse preço que não foi cobrado, ele é jogado lá para frente, e aí vem uma conta de luz como essa que nós estamos tendo agora, né, gente? Vamos esquecer disso. Então, mas assim, realmente tem que ser justo o negócio. Não dá para você cobrar a tarifa d'água igual se cobra aqui e ficar mandando dinheiro para a prefeitura, que é o sócio majoritário, né? O sócio principal, assim, e aí essa NASA pagou 80 milhões de dividendos para a prefeitura. Pô, que brincadeira é essa? Não é para pagar nada, é uma empresa pública, sabe? Para pagar, a gente está pagando 3 vezes mais imposto. É essa a sensação que eu tenho. Uhum. Doutor, uma outra questão é que agora na própria Câmara dos Deputados existe uma discussão para prolongar, né, esse prazo que tem o marco regulatório, principalmente por causa da pandemia. Se realmente esses prazos forem prolongados, quais prejuízos pode trazer, né, para a sociedade? Ou o senhor acredita que não vai passar essa prorrogação do prazo? Bem, eu sinceramente não sei como que o Congresso vai tratar o tema, viu, Marcos? Existem pressões políticas, porque, como eu afirmei, algumas corporações ligadas ao saneamento público, elas não querem perder a atividade que hoje eles exercem, então muitas vezes fazem lobby e pressão no Congresso Nacional para dar uma oportunidade para que eles continuem ali exercendo a função que tem hoje, né? Então existe uma questão de política. A pandemia é um argumento razoável, porque isso envolve vários atrasos, inclusive perdas de produtividade razoáveis de serem compreendidos como existentes, né, nesse período, desde o ano passado para cá. E a consequência, caso o Congresso aceite prorrogar, com certeza será o atraso da universalização do sistema de saneamento em todo o país. Então, prejudica enormemente a sociedade, as crianças e famílias que crescem hoje ao redor de esgotos a céu aberto, né, em municípios progressivos. Porque esse é o principal prejuízo, né? É você ter uma saúde debilitada por ingerir água contaminada, por andar em lugar onde você tem esgoto, sabe? Quer dizer, são coisas assim que a gente viu a Europa há 2 séculos trabalhando, né? Você viu a medicina apontando essas questões como questões fundamentais para ter uma vida de qualidade, uma saúde, para você ter mais aí um tempo maior de vida. Então é incrível até, né, que a gente esteja discutindo hoje. Mas quando o Marcos falou do Congresso, me veio, eu tinha anotado aqui uma pergunta. Bom, esse marco ficou lá no Congresso um tempão e foi colocado para ser votado no ano passado, quando a gente tinha aí o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Não tenho paixões pelo Rodrigo Maia, mas hoje eu acho que com o atual presidente da Câmara e a coisa como caminha no Congresso, eu acho que não passaria. Você acha que passaria, Alexandre? Bem, eu não sou muito especialista em política, né? Mas eu me parece que sim. Pelo que eu tenho ouvido e lido e conversado com alguns deputados amigos, né, conhecidos próximos, eu enxergo esse Congresso um Congresso reformista, viu, Zezé? Ele tem boas intenções, tem trabalhado para aprimorar as instituições brasileiras, que ficaram, de uma certa forma, abandonadas ao Deus dará durante quase 2 décadas. Né? Nós paramos reformas necessárias estruturais por conta de questões políticas e falta de uma liderança naquilo que é essencial. E isso que vocês mencionaram é de extrema relevância, né?
o saneamento não é um problema pontual, ele é um problema fulcral que atinge questões relevantes de saúde, educação, porque a criança que tem saneamento, já tem estudos muito bem desenvolvidos que quanto mais saneamento, mais a capacidade de aprendizagem, segurança, porque melhora a possibilidade de desenvolvimento de regiões que acabam ficando meio que abandonadas a traficantes e a bandidos, e também num aspecto econômico. Então, o saneamento... E não poderia esquecer do ambiental, né? Uma ocasião, conversando com um estrangeiro que me veio visitar, eu peguei ele no aeroporto de Guarulhos, e ele é uma pessoa muito qualificada, um inglês, professor da Universidade de Oxford. Nós entramos no meu carro e eu com os vidros fechados, né? Na hora que nós saímos de Guarulhos em direção à cidade de São Paulo, ele sentiu o cheiro, né? E falou assim, poxa, mas interessante, eu estava lendo na viagem que vocês estão discutindo questões de direito ambiental e ainda permitem que um rio poluído atravesse uma cidade importante como a cidade de São Paulo. E, de fato, assim, a perspectiva do estrangeiro é de que também a ausência de saneamento é um crime ambiental. Tem crime, talvez, ambiental maior do que você ter um esgoto a céu aberto passando pelas nossas capitais e cidades importantes como Campinas, né? Não existe maior crime ambiental do que esse. Então, eu acho que a questão do saneamento é cultural, é uma das maiores prioridades que o país deveria ter. E acho, Zezé, aí respondendo objetivamente, que o Congresso Nacional está consciente disso. Assim, Deus que ajude. Assim como o governo federal também tem dito que a questão do saneamento é prioritária. No início da pandemia, no ano passado, eu acompanhei até algumas reportagens que mostravam, né? Falava-se tanto em lavar as mãos, mas tinha muita gente que não tinha água encanada em casa, né? É um absurdo em 2021 a gente pensar num país do tamanho do Brasil ter o tanto de gente que não tem água encanada e nem o esgoto, né? É impressionante. É cruel isso. Bom, 10 horas e 52 minutos, eu queria agradecer muito o doutor Alexandre Aroeira Salles, ele que é advogado, fundador da Aroeira Salles Advogados. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes também. Um grande abraço e bom dia. Obrigada.